Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos ao Bom Dia Guarani de hoje, hein? Hoje que é quarta-feira, 5/11, 5 de novembro de 2025. Você que está em Campinas deve estar aí acompanhando esse clima meio esquisito, né? Tá meio Manaus, tá meio floresta amazônica, né? Um pouco quente, bastante úmido, abafado até, né? Talvez eu já esperava uma onda de calor mais forte. Os especialistas dizem que o verão vai chegar mais tarde. Então estamos vendo aí essa onda mais de chuva com temperaturas amenas ou um pouco mais abafadas, criando essa condição de sauna. Mas enfim, não estamos aqui para discutir meteorologia, estamos aqui para falar de Guarani Futebol Clube. E vejam vocês como são as coisas, né? Eu comentei aí que fazer o Bom Dia Guarani sempre é um desafio nessa época sem jogos, nessa época aí de entre safra de partidas. Por um lado, graças a Deus, que a gente sofre menos, né? Mas por outro, com o compromisso do objetivo aqui, sempre tem que caçar o que fazer. E às vezes nem precisa caçar, né? E eu me refiro ao dia de ontem, né? Que foi aí relativamente movimentado, com possíveis movimentações, com perdão da redundância, do Guarani no mercado, né? A gente começou a ver aí pipocar alguns nomes, gente com pré-contrato assinado, jogador aí apalavrado, enfim, dentro talvez daquela estratégia de começo de dezembro, a maioria do elenco já se reapresentar. Não sei se vai ser possível com todo mundo, porque a Série B vai terminar muito perto, então tem aquele período de férias, mas quanto mais cedo o elenco estiver preparado, melhor. Aí é só uma questão de tempo para todos se juntarem. Mas, indo diretamente aos fatos, se no Bom Dia Guarani de ontem a gente falou sobre a saída de garotos da base, do Luquinhas, do Miqueias e do Lucas Rosolém, enfim, de bastante moleque da base, a gente pode, nesse programa de hoje, falar um pouco de possíveis chegadas, né? O primeiro nome que pipocou aí foi o zagueiro Maurício, acho que é Maurício Antônio, né? Eu não me conformo com o nome desse, ou é Maurício ou é Antônio. Maurício Antônio, para mim, é nome de artista, não de jogador de futebol, mas ele está no Paysandu, já comentamos aqui, né? Parece que está com tudo certo, zagueiro experiente, que 30 e poucos anos, rebaixado para a Série C, infelizmente, mas que tem aí algumas boas passagens pelo Curitiba e no futebol internacional, vem aí para agregar experiência na defesa. E eu estou fazendo esse recorte porque outros dois nomes surgiram nessa mais diretamente, né, nessa terça-feira, e eu falei da experiência na defesa, talvez esteja pintando uma experiência no meio-campo, que é o volante o William Farias, ainda em atividade na Série B pelo Novo Horizontino. Inclusive, eu assisti América Mineiro Novo Horizontino 2-2, trechos, né? Que quem tem filho pequeno não assiste mais nada, só trechos. E ele estava jogando, me surpreendeu. No dia seguinte já surgiu o nome dele com possível interesse. Jogador experiente também, 36 anos, como eu falei, é um volante que pode aí cumprir, dar um pouco mais de bagagem para o meio-campo, principalmente ali o setor defensivo, né? A volância que o Guarani talvez tenha sentido um pouco de falta na Série C. Dizem aí que está bem encaminhado. Outro nome que pintou também no sentido da experiência foi o atacante Guilherme Parede. E foi muito engraçado, porque eu vi uma notinha no Twitter do Vila Nova dizendo que, em comum acordo, o contrato estava rescindido. Eu olhei e falei, é a cara do Guarani contratar esse cara. Por que eu falo isso? Porque as diretorias têm boa relação, Igor Henrique foi para lá, Júnior Todinho foi para lá, o Bruno Mendes foi para lá também. Não sei se vieram jogadores do Vila Nova para cá, mas falei, pô, de repente pode ser o primeiro. E aí, horas depois, apareceu aí a possibilidade do Guilherme Parede, um atacante de 30 anos, talvez 30 não seja tão experiente, mas nós não lembro do Guarani ter um atacante acima de 30 anos no elenco atual. Então estamos falando de um jogador 30 a mais na defesa, um volante 30 a mais ali no meio-campo e um atacante 30 a mais do Guilherme Parede. Nenhum confirmado pelo Guarani, não tem nada nas redes sociais, no site, até porque, né, tirando o Guilherme Parede, que rescindiu ontem e estava em plena atividade, os outros dois também estão. São atletas que estão na Série B e que podem pintar aí no Guarani. Mas além desses, também surgiu, né, comentário aí. Esses nomes que vieram foram bastante comentados pelo jornalista Lucas Rossafo. Mas a gente viu ali, falando sobre Giovanni Pavani do Remo, né, o meia. Remo está super em atividade, brigando aí para subir. Notícia aí do Globoesporte.com. A gente viu alguns comentários aí sobre Regis, sobre
algumas incógnitas, né, que o Rui postou e o Rafa também, tudo sobre o Guarani, alguns mistérios ali, né, o Regis parece que foi o mais explícito, e aí mas gente falando em Rodrigo Andrade, gente falando em GG, falando sobre goleiro, pode ser o goleiro da Ponte, pode ser oh meu Deus, Fernando Miguel, enfim. A verdade é que a coisa está movimentada. Então, de tédio, parece que o Guarani não vai morrer. E se o Guarani não morre de tédio, o Bom Dia Guarani também não. Então, reservamos esse programa de hoje para dar um primeiro pitaco, as primeiras movimentações possíveis do Guarani nesse mercado, né? Então, o elenco vai começar a ganhar forma ao longo desse mês. O time não treina esse mês, volta aos treinos somente em dezembro. Então nós vamos passar alguns dias aí falando sobre especulações e possibilidades. Até lá, temos o Sub-17 para jogar no final de semana e as obras do CT e do Brinco de Ouro. Claro, também tem SAF, também tem eleição, e nós vamos guardar esses temas para os próximos programas. Então, espero que vocês tenham gostado. Gostei aí, bastante gente começando a interagir nos comentários, o número de visualizações crescendo um pouquinho. Vai deixando o seu like, vai deixando o seu hype aí para ajudar o Bom Dia Guarani a retomar as comunicações, as visualizações, para dizer para todo mundo, galera, o Bom Dia Guarani voltou, hein? Vamos continuar a prestigiar o trabalho do Bugricast, fechou? Boa quarta-feira para todo mundo. Se chover, proteja-se. Se não, aproveite este meio de semana sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.